Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Jeremias, capítulo 17, verso 14. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão de falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Senhor, repreende a fúria do inimigo, a armadilha, a cilada. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e engrandecemos o teu nome, Senhor. O Senhor é digno de honra, de glória, Senhor. Pai, cuida de nós na entrada e na saída, Senhor. Cuida dos nossos filhos, cuida do nosso cônjuge, Senhor. Cuida das nossas obrigações desse dia, Pai. Tira toda a ansiedade, esteja no controle da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Jeremias, capítulo 17, verso 14, diz assim: Sara-me, Senhor, e serei salvo. Sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Sara-me, Senhor, Jeremias dizendo, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Então Jeremias pedindo para Deus, sara-me, Senhor, porque Jeremias estava adoentado, ele estava com uma dor na alma, porque ele profetizou, né, ali, e ele profetizou que Deus ia pesar a mão, porque o povo estava indo na contramão de Deus, que o povo estava adorando outros deuses, o povo estava sendo desobediente. E ele disse, Senhor, eles zombam de mim, eles dizem, onde está a palavra? Né? Cadê o cumprimento de tudo que você tem falado? Aí ele falou, mas eu não me apressei em ser pastor após ti, eu fiz, né? Não fiz para meu orgulho, não fiz para minha vanglória. E ele diz ali, tu sabes, Senhor, né? O que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Ele sabe, Senhor, você sabe, o Senhor falou no meu coração, o Senhor testificou para mim, né? Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Isso é, não me seja por desamparo, Pai. Não me desampare. Envergonhe-se os que me perseguem e não me envergonhe eu. Assombre-se eles e não me assombre eu. Faze sobre eles o dia do mal e destrói-os com dobrada destruição. Então, Jeremias pedindo para que o inimigo dele, né, ali fosse destruído. Quem são os nossos inimigos no dia de hoje? É o inimigo da nossa alma, é o inimigo do povo de Deus, é o inimigo da nossa alma, aleluia. Então, diante de toda aquela oposição, da perseguição, Jeremias, ele pede graça para Deus, para prosseguir, para ajudá-lo, para ele continuar a exercer o ministério, porque ele estava doente o quê? Estava doendo a alma, ele estava ali pedindo, sara-me, Senhor, e sararei. Porque só existia consolo, cura, libertação, só existe em Deus. E ele só via em Deus esse refúgio. Ele se via sozinho em meio a tantas promessas. Ele se via sozinho, né, quando ele se levantava, mas para fazer a vontade de Deus. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Aleluia. Então ele pedia para que Deus o ajudasse. Então ali o povo, os falsos profetas, eles se levantavam, zombavam de Jeremias. E então, apesar de todo o sofrimento, ele não interrompeu o seu ministério. Isso é para nós refletirmos, né? Que por muito pouco nós queremos, muitas das vezes, abrir mão daquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Para testificar que Deus era com Jeremias, no capítulo 1, verso 17, diz assim. Capítulo 2, verso 17, perdão, diz assim. Porventura não procurás isto para ti mesmo? Não, perdão. Capítulo 1, verso 17. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu te farei com que não temas na sua presença. Então, o Senhor fez um chamado a Jeremias, e aqui ele disse a Jeremias, tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize tudo quanto eu lhe mandar. Então Deus estava ordenando a Jeremias, você não tem opção, né? Cinja teu lombos, porque você vai ser perseguido, porque você vai ser caluniado, porque você vai ser afrontado, zombado. Mas cinja o teu lombos, isto é, com a verdade, com a justiça, com a esperança, com a alegria, com a confiança em Deus, né? E levanta-te e dize tudo quanto eu te mandar. Levanta-te.
Deus, ele tem grandes coisas para fazer através da tua vida. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Então, né? A verso 18, porque eis que eu te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá, contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Veja, todo aquele que aceita Deus cuidar da vida, deixa Deus conduzir a sua vida, está sendo guardado, protegido, liberto de todo o mal. Jeremias, ele escolheu servir a Deus, mesmo em meio a tantas perseguições, mesmo em meio a tantas calúnias. Eu não sei o que você tem passado, mas se você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, se você se entregou e abriu mão de todo engano, de toda idolatria, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e eu quero lembrar você que idolatria não é somente algo na mão, né? Não é somente uma estátua na mão, mas é também aquilo do teu coração. Então, que você venha abrir mão hoje, né, de toda a mágoa, de toda a tristeza. Veja, Jeremias, ele podia ficar lá lamentando, falando, Senhor, olha, me caluniaram, Senhor, olha, estão rindo de mim. Olha, Senhor, tem se levantado para debochar, falar, cadê o cumprimento dessa palavra? Porque Jeremias, ele pregava ali conserto, pedindo para eles se voltarem ao Senhor, senão a mão de Deus ia pesar, mas o povo não queria ouvir a Jeremias. Eles queriam ouvir palavras de bênção, de prosperidade, eles não queriam um direcionamento de Deus, né? Eles não queriam que Deus o direcionasse. Depois nós vamos ver que eles foram ali, né, repreendidos por toda a rebelião que eles fizeram contra Deus, contra o profeta. Eles foram levados cativos, né, porque eles não obedeceram. No verso 17 do capítulo 2 agora, diz assim, ó, porventura não procurais isto para ti mesmo? Então o povo que estava procurando ali a tua própria destruição, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guia pelo caminho. Então, o povo tinha deixado a Deus. Deus estava guiando o povo pelo caminho, mas o povo decidiu largar de Deus, tirar, né? Uma criança, ele anda de mão dada com a mãe, e assim o povo estava de mão dada com o Senhor, Deus guiando eles pelos caminhos. Mas eles resolveram andar com as próprias pernas, não quiseram dar ouvido aos profetas que Deus tinha enviado. E então, Deus está dizendo, porventura, né, no verso 17 do capítulo 2, porventura não procurais isto para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus, isto é, vocês decidiram os seus caminhos, vocês procuraram isso. Eu direcionei um caminho, vocês procuraram outro caminho. Vocês não têm dado ouvido à minha voz. Então, estavam lamentando. Mas agora Jeremias estava diante do Senhor ali e ele precisava que Deus o curasse, fortalecesse, derramasse ali uma força sobre ele para ele continuar o seu ministério. Então é bom sempre lembrar, assim como Deus disse a Jeremias no capítulo 1, verso 17, tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Né? Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá, contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Que palavra abençoada. Então Jeremias, ele sabia que Deus estava com ele, que mesmo em meio à peleja, estavam pelejando contra ele, mas não iam prevalecer, não iam sobressair, porque Deus estava com ele, Deus estava guardando, Deus colocou ele como uma cidade forte, Deus lapidou ele no secreto, Deus forjou ele para uma grande obra, aleluia. E aqui no capítulo 17, Jeremias pedindo, Senhor, sara-me, Senhor. E quantas das vezes você tem uma promessa? Quantas das vezes Deus está dizendo, eu tenho algo grande para você? E no meio da caminhada você começa a olhar o levante, a acusação, né? Ali o povo dizendo, onde está a palavra? Onde está o cumprimento daquilo que você falou? Onde está mesmo? E Deus está dizendo, aquieta,
quieta, né? E eu sei, como o Jeremias disse, eu não me apressei em ser pastor, eu não me apressei em ser Deus, ele estava dizendo. Eu não me apressei em tomar a tua glória, Senhor. Eu não me apressei em querer me aparecer, Pai. Eu simplesmente fiz o que o Senhor me mandou. Eu simplesmente estou cumprindo o ministério que o Senhor me chamou, desde lá do capítulo 1, onde Deus disse que ia colocar palavras na boca dele, que onde Deus ia pelejar por ele, onde não ia ser fácil. Porque o profeta, ele tem um chamado para falar às nações, o profeta tem um chamado para falar para um povo, né? E muitas das vezes o profeta não vai ser bem recebido. O profeta, como Jesus, não foi bem recebido na sua própria casa. O profeta, ele não vai ser aceito porque ele vai pedir correção, ele vai pedir que o povo se volte ao Senhor. Porque depois o povo está lá na peleja, passando sofrimento, vai falar: Senhor, Senhor, por que estamos passando por tudo isso? Aí no capítulo 2, verso 17 diz: porventura não procurais isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guia pelo caminho? Então, muitas das vezes o povo depois vai lamentar, né? Nossa, por que me deixaste, Senhor? Mas muitas das vezes o Senhor está enviando os profetas, está dando direcionamento, está dizendo: é por esse caminho. Não largue a minha mão, mas me escuta. Então o povo tinha largado Deus, tinha deixado as instruções do Senhor e depois estava lamentando. E aqui Jeremias, ele precisava de um refrigério na alma. O que Deus está querendo falar conosco hoje? Ele quer ser esse bálsamo, esse refrigério na tua vida. Peça como Jeremias pediu. Talvez está doendo, talvez você está cansado, está pensando em sentar e, né, descansar por um tempo. O Senhor está dizendo: clama a mim como Jeremias clamou. Sara-me, Senhor, e sararei. Senhor Deus, em nome de Jesus, cura, Pai, onde nós não podemos curar. Toca onde eu não posso, onde nós não podemos ver, Senhor. Pai, derrama do bálsamo, da cura, do refrigério, Senhor. Transforma, cura, liberta, tira todo, Senhor, espírito de orfandade, de rejeição, Pai. Senhor, vai tirando tudo aquilo que não é do Senhor, meu Pai. Senhor, todas as ciladas do inimigo, todo o levante, que cesse no nome de Jesus. Pai, que essa pessoa vai entender que se ela está fazendo a tua vontade, não importa o levante, não importa o que o inimigo venha dizer, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem protege, é o Senhor quem guarda. Senhor, sara, Senhor. Pai, sara e seremos sarados, Senhor. Salva-nos e seremos salvos, Senhor, porque Tu és o nosso louvor, o Senhor é a nossa habitação, o Senhor é o nosso refúgio, Senhor. Pai, guarda, Senhor, nossa mente, nosso coração de nós mesmos. Aqui Jeremias estava, Senhor, clamando por um socorro na alma, Senhor, um socorro interno, Senhor. Talvez ele estava se sentindo esmagado, perseguido, cansado, e ele não via por onde nem ninguém se apoiar. Mas ele se apoiou no Senhor. Ele clamou ao Senhor e o Senhor o fortaleceu. Pai, eu creio que no dia de hoje o Senhor quer renovar a mente, o coração. O Senhor quer renovar as forças. O Senhor quer derramar de um bálsamo, de uma cura, de uma libertação. Meu Pai, no nome de Jesus. Pai, que envergonhado e confundido sejam os nossos inimigos, Senhor. Que envergonhado e confundido seja o inimigo da nossa alma, Pai. Em nome de Jesus Cristo, levanta esse meu irmão, essa minha irmã. Repreende todo engano, toda armadilha e toda cilada. Tudo aquilo que não é de ti, Senhor. Pai, seja conosco em nome de Jesus. Pai, guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Seja nosso refúgio, Senhor. Seja o nosso refúgio no dia bom, no dia mau. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém? Passa bálsamo, Senhor. Transforma, cura, liberta, sustenta esse meu irmão, essa minha irmã, para cumprir a tua vontade em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.